Olá, nós vamos fazer aqui a parte de orçamento, tá? Como é que funciona o orçamento e transformar esse orçamento em venda depois, tá? Então nós vamos entrar aqui no nosso PDV e aqui eu vou fazer o lançamento do orçamento. Eu tenho alguns códigos cadastrados que eu peguei de teste, tá? Então eu tenho esse código 120, o 121 e eu tenho um código que é um orçamento, que eu vou digitar esse valor, né, que é a mão de obra, na verdade, que eu vou informar esse valor para cada serviço. Então vamos colocar aqui o valor de 5.000, tá? Eu cadastrei lá um teste lá, manutenção e limpeza, tá? Posso mudar, escrever o que eu quiser ali. Eu informo o valor, ele me traz a descrição, eu escrevo o que eu quero ou deixo o que está lá. Ok, terminou, é só isso, vou dar um F4. Vou informar o meu cliente aqui antes, tá? Vou aqui, ó, vou informar quem é o cliente. Eu tenho um cliente chamado Antônio cadastrado, então já vou aproveitar os dados dele. Se eu não tiver, eu posso cadastrar ele aqui na hora, tá? No cadastro rápido. Confirmou, tá? Trouxe os dados do Antônio, já me trouxe todos os dados dele aqui. E o que vai acontecer? Agora aqui eu vou marcar ele como orçamento. Aqui são observações, né? Por exemplo, este documento, após o aceite, será... Aqui está com espaço menor, mas a gente pode aumentar isso depois, tá? Será parte do contrato, por exemplo, tá? Opa, escrevi errado. Do contrato. Ok? Vou finalizar. Tá? Se eu quiser informar quem é que está fazendo, cadastrar lá o usuário, para informar quem foi que fez, quem que passou o orçamento, é só a gente fazer o cadastro lá do colaborador e aí vai aparecer o nome dele, tá? Então, vamos finalizar. Ele vai perguntar como é que eu vou salvar esse orçamento. Então, por exemplo, eu quero salvar esse orçamento como Antônio Carlos, para mim saber depois, ou deixar ele como um orçamento padrão, tá? Então, é só o nome que eu vou salvar esse orçamento. Eu vou deixar ele como Antônio Carlos mesmo, eu tenho já alguns lá. Se eu quero emitir só com valor total, ou eu vou colocar o valor unitário de cada coisa que eu lancei, tá? Então, esse vai ser emitido sem o preço unitário? Não, eu quero que ele emita com o preço unitário. E se eu quero emitir ele numa A4 ou numa folha de bobina, tá? Eu vou emitir ele no A4, sim, tá? Ele vai gerar num PDF para a gente ver na tela aqui como é que vai ficar esse relatório. Então, eu vou gerar ele aqui na tela no PDF, tá? Como ele seria na impressora. Aqui serão os dados da sua empresa, orçamento, inscrição, a data que foi feito, os lançamentos que eu fiz, tá? Aqui os valores, o cliente e a observação que eu coloquei lá. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou voltar aqui, agora eu quero ver os orçamentos que eu fiz. No meu caixa, ele vai aparecer todos os orçamentos que foram feitos no dia, tá? Eu fiz alguns testes aqui, ó, tá? Então, ele já está lançado no meu caixa. E como é que eu faço para ver os orçamentos que eu tenho? Eu venho aqui, ó, orçamentos salvos, e aqui todos eles vão estar aqui. Esses são orçamentos padrões, tá? Esses já estão salvos. Então, se eu quero aproveitar, o cara precisa de um orçamento de teste de vazão. Eu só vou clicar nele aqui, ele vai me trazer aqui os itens e eu vou jogar ele para lá e fazer o orçamento para a pessoa, tá? Eu quero eu pegar o orçamento do Antônio Carlos, então que eu salvei aqui, clico nele e agora o Antônio Carlos confirmou que vai fazer e eu vou transformar ele em venda. Dou um OK. Você deseja atualizar o preço dos produtos? Então, de repente, fiz há muito tempo e mudou o preço, tá? Então, se eu quiser atualizar, eu ponho sim, ele vai pegar os preços atualizados. Eu vou pôr não aqui. Você deseja manter esse orçamento aqui? Ou você já vai finalizar e eu quero finalizar. Então, deseja manter o orçamento? Não, não quero manter. Então, o que aconteceu? Esse orçamento veio para cá. Então, agora, eu vou finalizar esse orçamento. Ele já trouxe o valor total aqui para mim. Como é que o Antônio Carlos vai pagar fechou esse orçamento? Então, vamos lançar ele a prazo, só para a gente ver o contas a receber. Então, eu vou lançar ele aqui no prazo, calcular, encerrar. Eu vou lançar ele a prazo. Tá? O vencimento vai ser 7/6 lá, deixei ele para o dia 7 mesmo. Tá? Finalizo. Ele já imprimiu, quer emitir carnê não. Ele já está lançado lá na conta. Vou fechar aqui, que eu não preciso agora. E ele já foi lançado aqui para o Antônio Carlos. Tá ok? Então já está na conta dele. Então eu vou vir aqui no F5 e eu vou ver o que o Antônio está me devendo. Antônio Carlos. Esse aqui é o débito dele, 5.134. Aí ele pode me pagando parcial, ou pagar total, ou eu podia ter dividido lá no prazo, eu só tinha prazo, mas eu poderia ter criado 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, criar as condições, ele ia trazer o parcelado para mim aqui, tá?
Eu cliquei aqui, eu vejo o que foi, tá? Tudo que foi lançado nesse orçamento. Então eu posso fazer o pagamento. Mas eu não vou fazer abaixo para me mostrar para vocês lá no contas a receber. Então aqui no retaguarda, eu vou vir aqui em relatórios de contas. Então eu quero saber o que eu tenho para receber. Então eu quero saber aqui, pode ser por vencimento, né? O que eu tenho para receber hoje, o que eu tenho para receber amanhã, ou por cliente. Então eu quero saber tudo que cada cliente me deve até no mês 10, por exemplo, tá? Aqui eu vou listar todos. Relatório. Então aqui apareceu que o Antônio Carlos, né, me deve, vai me pagar em 7/6 os 5.300. Eu posso pedir esse relatório também por vencimento, documento por vencimento, até o mês 10. E ele vai me mostrar também lá, no dia 7, se tivesse mais, ele listar um embaixo do outro, e o total, quanto tem para receber. Então ele já montou o contas a receber automático, tá? Então eu fiz a venda, fiz o orçamento, transformei ele em venda e automaticamente ele entrou por contas a receber. O Antônio Carlos pode ter vindo aqui, hoje, por exemplo, no mesmo dia, o Antônio Carlos falou, eu vou pagar uma parte. Então eu vou chegar aqui e vou te dar R$1.300. Tá? Ele vai dar baixa nesse 1.300, confirmar. Como é que foi feito esse pagamento? Foi feito em dinheiro, o valor é esse aí mesmo, confirmou, emitiu o recibo, ok. O que aconteceu? Esse lançamento, ele já está lançado no meu caixa. Então aqui no meu caixa está aqui o lançamento a prazo para o Antônio Carlos e está o pagamento dele de R$1.300. Então se eu voltar na conta do Antônio Carlos, agora ele está lá. Então que ele me pagou, né? O valor pago 1.300, ele me devia isso, pagou isso nessa data, então ele me deve isso, tá? Aqui nas baixas analíticas, que é um resumo, eu consigo ver isso também. Os pagamentos que ele fez no mês, né? Então aqui no mês 5 de 2023 ele me pagou R$1.300, então tá aqui o recibo dele, se eu precisar reemitir, ou se eu precisar tirar um extrato, né? Quero fazer um cupomzinho aqui para me ver como é que ficou isso, para saber o que era. Eu venho aqui no A4, então tem todas as informações aqui desse pedido, o que foi nesse pedido, quanto ele foi pago, né? Esse aqui é o total, o extratinho de pagamentos dele, né? Então, assim, gerou tudo automático, tá? Já está pronto o orçamento, o lançamento quando você receber, o pagamento e o caixa.